Olá pessoal, a ideia desse vídeo é dar uma visão geral de como é que funciona o colaborador humano. O colaborador humano, ele nasceu com a ideia de a gente conhecer quem são as pessoas por trás de cada funcionário. Por isso que o nome chama colaborador humano. Além disso, ele também já está pronto para atender agora a nova legislação da NR1, em que as empresas são obrigadas a controlar os riscos psicossociais de cada colaborador. Se tem estresse, se está desmotivado. Então vamos fazer uma pequena visão do sistema. Eu vou entrar aqui com a minha senha. Assim que entrar no sistema, vamos dar uma olhada na parte de pessoas. Aqui eu tenho todo o cadastro de todos os colaboradores. Eu tenho uma base aqui fictícia, são dados não reais, só para nós termos uma noção de como é que funciona o sistema. Então aqui, por exemplo, eu já tenho aqui o cadastro da Ana Paula, ela tem 36 anos, ele já me avisa que eu tenho 2 documentos dela vencido, existe um controle de documentos para você colocar aí carteira de habilitação, algum atestado. E eu tenho algo interessante aqui, quando eu clico na foto da pessoa, eu tenho algumas informações aqui. Então, por exemplo, eu tenho informações de como é que eu posso fazer para cobrar a Ana Paula, como é que eu posso elogiar ela, como é que eu dou feedback, o que desmotiva ela, como é que ela reage sob pressão. Então, se eu clico em cima de como cobrar, ele vai me dar uma orientação de como é que é a melhor maneira que eu tenho para cobrar ela. Como é que ele consegue fazer isso? O sistema foi feito todo ele baseado em inteligência artificial. E para ele chegar nessas conclusões, a gente tem uma ferramenta que chama o perfil DISC. Então, se eu entrar, por exemplo, na ficha da Ana Paula, e eu for na parte de saúde e comportamento dela, eu tenho aqui o perfil DISC dela. Aqui me dá como é que é o comportamento dela, quais são esse mapa das competências, como é que ela é em dominância, influência. Com base nisso, porque essa é uma pesquisa já consagrada, a gente consegue, com a ajuda da inteligência artificial, ter uma série de informações do colaborador que ajuda a trabalhar com ele no dia a dia. E como é que a pessoa responde isso? Eu consigo enviar para ela de maneira automática pelo WhatsApp. Então o sistema manda para o WhatsApp dela, ela responde essa pesquisa e automaticamente já vem para o sistema. A pessoa não precisa ficar entrando no software. Toda a integração com o colaborador no sistema é feita através do WhatsApp. Outra ponte que eu tenho através do WhatsApp é a identidade humana. O que é essa identidade humana? Então na ficha do colaborador eu tenho aqui quem é a pessoa por detrás do funcionário. Então eu tenho aqui quais são as motivações, as habilidades naturais, do que gosta, o tempo de deslocamento até o trabalho. Então são informações que eu conheço o ser humano. Isso me ajuda quando eu preciso tomar alguma decisão, quando eu preciso chamar a atenção da pessoa ou dar algum feedback, eu tenho essas informações. E ainda eu tenho um assistente dentro da ferramenta que me ajuda a conversar com esse colaborador. Digamos, por exemplo, que eu estou com um desafio com a Ana Paula, que ela sempre está me chegando atrasado. Então eu tenho na ferramenta aqui um assistente que é um especialista que vai me ajudar. Então, por exemplo, eu venho aqui no meu especialista, eu chamo qual é o colaborador que eu quero, então eu vou falar com a Ana Paula aqui, e aí eu pergunto para ele o que eu estou precisando. Então eu coloco aqui, ou posso colocar direto aqui, a Ana Paula, né? Ou posso colocar direto, vem chegando atrasado todo dia. E aí eu posso pedir para que ele me dê aqui um especialista específico. Eu tenho uma série de especialistas dentro do sistema, são especialistas consagrados na área de recursos humanos, ou eu posso deixar para que ele pergunte para todos os especialistas e venha uma mescla de resultado. Vamos deixar para todos os especialistas, eu clico aqui, ele manda para o meu assistente de inteligência artificial, para cada um dos especialistas, e ele me dá aqui um resumo de como eu devo conversar com ela, sobre o que está acontecendo. Ele me dá falando sobre ela, do que ela gosta e tal, e me dá alguns fatos importantes. Então, no caso aqui, ela é solteira e tem um filho, o atraso pode estar ligado com alguma motivação, né, de mudança de rotina da escola. Então, ele me ajuda aqui com uma série de informações, olhando se teve algum problema com o colaborador durante o período e tal, e me dá informações de como eu devo conversar. É claro que eu vou analisar, vou ver a melhor maneira de conversar com esse cliente, com esse colaborador. Então a ideia aqui é eu conseguir então ter mais informações através do perfil DISC. O que eu tenho mais aí de informações referente ao colaborador? Eu tenho todos os dados pessoais, além de nome de pai, de mãe, endereço, a parte de documentação, então que existe um controle de vencimento dessas documentações. Eu tenho a parte de dependente para saber, para fazer algum controle referente a plano de saúde. Aqui eu tenho a parte dos dados bancários para poder ajudar na contabilidade referente ao pagamento, qual vai ser a conta. E aí começam algumas outras informações. Eu tenho a parte do perfil do trabalho, que é tudo integrado com a contabilidade.
Então aqui eu tenho a parte de carreira, consigo saber a evolução da carreira desse colaborador, se ele mudou de cargo, teve aumento de salário, tem todas essas informações. Temos a integração com o cartão de ponto, então aqui ele traz automaticamente lá no ponto para eu poder saber se esse colaborador vem atrasando, não vem. Opa, desculpa, aqui é férias, também tem a integração com a contabilidade das férias e tem a integração com a parte do ponto aqui. Então eu tenho toda a parte da pontuação, de apontar o ponto para saber se a pessoa chega em atraso, está chegando, está faltando muito e tal, porque ele vai me ajudar aí no controle disso. Tenho também a parte de atestado, o colaborador pode enviar automaticamente esses atestados via WhatsApp, aí entra automaticamente aqui no sistema e eu só faço a validação, consulto esse atestado, vejo se é válido ou não, vejo aqui se está tudo a informação, coloco o CID certinho e aprovo esse atestado. Essa é a parte do trabalho. Na parte financeira, eu tenho também algumas integrações lá com a contabilidade. Então eu tenho a parte de folha de pagamento desse colaborador. Aqui a gente tem alguns diferenciais. Eu não tenho só qual é o salário bruto dele. Eu tenho algo interessante que é o quê? Quanto ele coloca no bolso. E aí o sistema me dá também um índice que chama-se índice de bolso e índice pessoal. O que é isso? O índice do bolso é quantos por cento do bruto está chegando para ele com os descontos normais. Né? Então aqui no caso 75% do que ele ganha está chegando para ele. E aqui entra o índice pessoal, que é o quê? Quanto ele já está gastando do salário dele com empréstimos, com farmácia. Então nesse caso aqui a Ana Paula já está gastando 20% do que ela ganha já do que está colocando no bolso. Então aqui o sistema já me deu aqui uma atenção, ó, é um risco de início de problema. Por quê? A pessoa começa a ter muito empréstimo, começa a ganhar pouco, ela começa a reclamar do salário achando que está ganhando pouco. Não é, é que ela está com bastante desconto. E aqui eu tenho quanto custa isso para a empresa. O gestor consegue trazer essas informações de maneira automática pelo WhatsApp. Ele coloca o nome do colaborador na ferramenta de WhatsApp e o sistema automaticamente traz todas essas informações para ele poder olhar e tomar decisões também. Aí aqui eu tenho outras informações referente a benefícios que a pessoa tem e também a parte de desconto de farmácia e tal. São mais nos conceitos de RH mesmo. Aí eu entro com a parte de saúde e comportamento. Então aqui é onde eu mostrei a identidade humana, que eu já começo a conhecer quem são as pessoas por detrás do colaborador. E aqui eu tenho algo interessante que já começa a atender ao perfil lá da NR1, ao que a norma está exigindo. Nós criamos um chamado check-in emocional. Então o que é esse check-in emocional? Você determina no sistema se é todo dia, segunda, quarta e sexta, 2 dias por semana, ele vai mandar uma pergunta no WhatsApp para o colaborador, perguntando como é que está o dia dele. E ele vai respondendo. Conforme ele vai respondendo, o sistema vai colocando aqui como é que está o dia a dia dele. Então aqui, 31% aqui da Ana Paula colocou que está muito bem. 38% bem, normal, ela colocou aqui algumas vezes cansada, algumas vezes desmotivada. O sistema também, através da inteligência artificial, me dá um feedback. Então ela coloca aqui que a Ana apresenta um estado emocional neutro com uma média de 3,7 a 5. Né? Há espaço para ações de melhorias e tal. Então isso aqui é uma norma que a gente já começa a atender, que é o que? Eu estou monitorando como é que está o dia a dia do colaborador, de maneira muito simples, porque o sistema automaticamente manda para o colaborador, ele responde. Se ele não responder, ele recebe um segundo aviso. Se ele não responder no segundo aviso, o sistema registra que não houve uma resposta, que é uma resposta, porque você sabe que ele não está comprometido, alguma coisa está acontecendo. Então aqui eu já tenho um primeiro ponto. O perfil DISC que nós já verificamos, então eu consigo saber quem é o colaborador aí, qual é o comportamento dele. Aqui eu tenho toda a parte de gestão de intercorrências, então tudo que aconteceu com o colaborador eu vou registrando aqui. A pessoa deu um elogio para o cliente, a pessoa faltou, teve algum problema comportamental, é algo bem tranquilo de eu colocar, eu venho, lanço, coloco o tipo que é, e isso ajuda também quando eu vou conversar com o meu especialista sobre alguma coisa, ele traz todas essas coisas da linha do tempo para que ele possa ajudar você a mostrar quais são as ocorrências que aconteceu com ele e como você deve lidar com esse colaborador. E outra parte interessante que eu tenho no sistema é o canal de comunicação. Então eu tenho um canal de comunicação aqui, em que eu consigo mandar mensagens para todos os clientes de uma vez só. Então ele registra no log da ficha do colaborador, mensagem de home office, mensagem de alguma coisa que você precisa informar a todos, e ele fica registrado. Então ele manda no WhatsApp de cada um e registra na ficha do colaborador. E eu tenho um controle de mensagem também do colaborador para a empresa. Então eu tenho aqui a parte de avisos e denúncias. Existem 2 tipos de mensagem. A mensagem que o colaborador pode se identificar, então ele vem aqui, ele pode mandar um atestado, automaticamente esse atestado já vai para a ficha dele. Ele pode mandar alguma informação referente a algo do dia a dia da empresa,
ou também ele pode mandar uma mensagem anônima. E aí você consegue começar a descobrir coisas dentro da empresa que normalmente você não descobriria. Então ele manda aqui, o sistema é totalmente sigiloso, ele também escreve através do WhatsApp, ele manda a informação, fala que é modo anônimo, e aí essa informação cai aqui e a pessoa que é responsável por essa área recebe um alerta no WhatsApp dizendo que chegou uma mensagem anônima. Então eu tenho todo um canal aqui de comunicação. Aí a gente partindo para a parte da NR1 especificamente, eu tenho então aqui uma área que chama Central de Riscos. Então o que acontece? Todas as informações que o colaborador foi respondendo referente à NR1 vai caindo aqui. A gente trabalha com a base científica para poder fazer isso, a gente trabalha em cima do formulário HSEIT, que é um dos formulários aceitos pela NR1, aqui tem até o artigo científico desse formulário, e essas perguntas o colaborador vai respondendo no dia a dia e você vai ter no monitoramento de como que está o setor da sua empresa. Ele marca, é lógico que esse caso ele marca de uma maneira agrupada, você não tem a informação individualizada, porque é obrigatório isso ser sigiloso, mas eu já consigo ter uma noção do que está acontecendo dentro da minha empresa. E aí eu posso trabalhar em cima, né, desse gerenciamento que é o GRO que a NR1 exige. Eu consigo saber em cada pilar que a NRO que a GR1 e que a NR1 está pedindo, como é que está dentro da minha empresa, referente a assédio, referente à falta de apoio, referente a estresse, a ansiedade. E aí eu tenho uma área para poder ter os meus planos de ações, que também é obrigatório, né, em cima da NR1, você dizer quais são as ações que você está fazendo. Então aqui eu consigo criar essas ações e dizer se ela já está em andamento, qual é o prazo que vai ser terminado. E posso, depois de fazer tudo isso, eu posso gerar aí esse relatório, caso eu tenha uma fiscalização. Então é uma maneira muito fácil, por quê? Todas essas informações que chegou até aqui, o colaborador não precisa entrar dentro de um formulário ou ele entrar dentro de um software para poder ficar colocando isso. Ele responde diretamente no WhatsApp. Como a NR1 exige que isso seja cíclico, sempre tem que estar fazendo isso, a gente coloca essa pergunta 2 vezes por semana, uma vez ou todos os dias, conforme cada um queira, e você consegue continuar monitorando isso e provar na fiscalização que você está cuidando da saúde aí do colaborador. Aí a parte de folha de pagamento, que está dentro da ficha do colaborador, tudo isso é integrado automaticamente com a contabilidade, ele traz essas informações para cá, para ficar mais fácil de você olhar tudo dentro de um lugar só, tudo dentro da mesma ferramenta. Então com isso eu tenho dentro de um lugar só, todo o controle do meu colaborador, todo o atendimento à NR1 e ainda consigo saber quem é o ser humano que está por detrás. Esse é um pequeno overview da ferramenta para vocês terem uma noção de como é o funcionamento dela. Ok, pessoal?